Galera, vocês não sabem o que eu encontrei. Vitão, aqui comigo, no escritório da Nocturne. Ah, mas é porque ele vai responder umas perguntas muito especiais hoje. Vitão, você nem sabe o que você vai responder. A verdade é que Vitão está agora na 8ª sessão, nesse exato momento, de Cosmere RPG, não é verdade? Verdade. E você tem algumas dicas para nos dar, porque depois de 8 sessões, eu acho que você já virou um mestre que já tem algumas dicas muito legais e importantes para dar, certo mesmo? Certo, e foi a 8ª mesa da live, né? Mas eu tô narrando paralelo a Pisa-Pedras e já narrei muitos one-shots também. Então eu já narrei umas 30 sessões de Cosmere aí. Então, se liga, ele tem muito para colaborar com você que vai narrar Cosmere, certo? E Cosmere tem umas coisas bem diferentes, certo, Vitão? Certo. Vamos começar com algumas perguntas. Separei algumas perguntas que eu, Marco, como mestre, quero aprender com você, beleza? E se você tá aí do outro lado, você vai aprender também. Por isso que a gente tá nesse formato de entrevista aqui, ó. Eu tô segurando o microfone e aqui está Vitão, que vai vir um pouquinho mais pra cá pra você ficar no centro da tela. Então, galera, a gente faz assim, porque é ao vivo mesmo. Então, bora lá. Vitão, dica do mestre. Quando usar o plot dial, quando usar o dado de trama, qual é o momento que você usa? Que eu vejo que você usa muito bem na nossa mesa. Nice, bom saber que eu tô usando bem. Do livro, ele sugere usar o dado de trama em 1/3 das rolagens. Essa é mais ou menos a estatística, né? Quando que eu acho que é legal usar? Tem que ter 2 pré-requisitos pra usar. O primeiro é quando você, como mestre, sabe o que é legal de acontecer em complicações e oportunidades, ou em momentos que você pode deixar o jogador criar, tipo aconteceu no episódio de ontem. E também em momentos que faz sentido ter uma tensão extra ali, né? Se a pessoa tá indo cozinhar um prato e você vai fazer um teste pra ela ver se ficou bom, pra que colocar um dado de trama? Não faz tanto sentido. Agora, se ela tá tentando ser furtiva numa situação complexa com um monte de guarda perto, aí é legal. Ela pode rolar um dado de trama e tem uma complicação que ela escorrega e faz barulho, uma oportunidade que ele se distrai e ela tem a chance de sair correndo, né? Então acho que são esses 2 pontos. Então o plot dice você coloca quando tem alguma coisa que vai realmente envolver mudar a história. Se for um testinho só pra ver se abre a porta ou não, não precisa. Eu acho que é pra criar um desafio ou um auxílio extra, né? Eu acho que aí faz sentido. Que esse é o objetivo do dado de trama, inclusive, né? Mas vamos aproveitar então, porque tem outra coisa que vem muito com o dado de trama que você fala que eu até agora não sei qual é o momento certo de usar, que é a gente apelidou aqui na Nocturne como subir os bifs, que é o Raise the Stakes. Por que a gente usa o Raise the Stakes? Mas é a mesma coisa, né? Raise the stakes, o dado de trama, não? Ih, o cara tá sabendo tudo! Então, bora lá. É verdade, não é? Ué. Mas bora lá, próximo. Uma outra coisa que você fez muito bem, inclusive foi elogiado por várias pessoas que estão assistindo a live, que estão comentando nos grupos de WhatsApp, que é o uso dos personagens canônicos. Você colocou eles muito bem, interpretou eles muito bem, e eu quero saber de você, o que a gente precisa se preparar para isso, né? O que a gente precisa de informação para poder se preparar para isso, e também como que fazer, porque a gente não vai querer colocar a história do livro, certo? A gente quer colocar outra história. O que você dá de dica para mim e pra galera? Bom ponto. Eu acho que me veio agora 2 coisas também. A primeira é que eu reli o livro pra conseguir narrar com muita profundidade, visto que eu quis fazer algo bem paralelo e com os mesmos personagens, algo que não é necessário. Dá pra criar muitos outros personagens também, criei alguns outros personagens também, né? Mas eu quis reler pra entender bem a essência ali de cada um deles. E ao entender a essência, eu sempre destaco alguns pontos-chave de o que a pessoa sabe e o que ela não sabe. Então, conhecimento. O segundo, o objetivo dela. Terceiro, o que ela revela e não revela, que é diferente do que ela sabe e não sabe. E 4 é um arquétipo. Então, por exemplo, o Dalinar tem um arquétipo do general. Então, ele sempre tá ereto, sempre tá bonitão, sempre, né, em pá, bonitão, etc. E o Sadeas não, por exemplo. O Sadeas tem um perfil do político. Então, ele sempre vai dar um negocinho ali. O Riso é o perfil do arquétipo do bobo da corte. Então, aquela piadista que tá sempre tirando sarro de todo mundo. E aí tem 12 arquétipos base que podem ser usados em histórias de fantasia, que é muito útil nessa hora de identificar os personagens e só fazer um ajuste ou outro ali. Aquele que é o arquétipo do herói, arquétipo do sábio, arquétipo do etc, bobo da corte, da pessoa comum. Show de bola, show de bola. E falando nisso, e os esprenos? Como que a gente sabe como usar bem os esprenos? Tem que ler o livro, o Word Guide, ou você já tem algum feeling especial? Os esprenos, eles têm 3 tipos, né, base, que é os de natureza, os de emoção e os radiantes. Cada um funciona de uma forma diferente. Então, natureza está muito vinculado ao que os jogadores estão explorando. Então, cenas com muita fauna vai ter de vida, com morte vai ter putrefação,
com... Agora não veio outros na cabeça, mas depende muito do ambiente em que eles estão pra trazer os espremos. Esses são de emoção. Aí tem a segunda camada, que é emoção. Que é sempre ficar muito atento às emoções que o personagem estão sentindo em momentos de alta intensidade e aí trazer esses espremos, né? É bom ter a listinha deles em mão, senão esquece, né? Então tem de angústia, tem de exaustão, tem de dor, tem de alegria, de glória, de antecipação, tem um monte, né? E o terceiro que são os radiantes, que aí eles estão mais vinculados aos cavaleiros radiantes, e aí como que você vai lidar com isso na mesa, né? Aliás, você deu uma boa dica, que talvez se não tiver isso no... Como chama? No escudo do mestre, a gente ter isso daí pra gente, né? Anotadinho no canto ali. Eu acho que são alguns esprenos que são legais ter. Essa é uma dica bem importante. Eu não tinha pensado nisso, deixar os esprenos todos anotados, que resolve a vida. Ontem na live, eu esqueci de fazer isso em alguns episódios, mas geralmente eu deixo aberto lá na minha tela, sabe? Todos os espremos ali, eu tenho a listinha já. Não, eu faria uma tabelinha, resumidinho ali, ó, papapá, até com uma fotinho, já era. Beijo e tchau. Gostei. E falando nisso, Cavaleiros Radiantes. Você acha que pra pessoa que tá jogando, principalmente pela primeira vez, que não conhece os Cavaleiros Radiantes, é importante falar um pouco, abrir espaço? A gente tem na nossa live uma experiência muito legal. Eu sou o único jogador que estou lendo, né? Não li tudo, estou lendo. E a Marjorie, o Dedes, e o Cardime e o Luqueiro não leram, estão proibidos de ler, né? Agora eles foram autorizados, caso eles queiram, porque eles já estão andando pra frente, né? Mas eles foram proibidos de ler para eles terem experiência real de experimentar tudo pela primeira vez. Hoje, depois de 8 episódios, e mais outras mesas, mais as one-shots, mais não sei o que, mais não sei o que lá, você recomenda que as pessoas saibam um pouco, elas leiam um pouco, qual tipo de informação? Eu acho que depende do grupo e eu acho que vale sempre perguntar para os jogadores. Eu digo que tem 3 níveis de spoiler, que é 0%, 50% e 100%. 0% é a pessoa só quer jogar, ela gosta, ela vai gostar. Que é um perfil de pessoa, vamos lá, vou falar um pouco. Por que o 0%? 0% é quando o jogador, ou os jogadores no caso, né, ou você pode distribuir o conhecimento de acordo, gosta daquele RPG sandbox. Então ele gosta de estar ali, de não ter pressa, de simplesmente experimentar o mundo, de conhecer algo novo e de se deixar e se permitir surpreender com o que vai acontecendo, aceitando que a ficha dele muitas vezes não vai estar otimizada ou que ele vai poder ter um momento ali de retreinar suas habilidades para colocá-la de acordo mais para frente. E aí ele vai descobrindo junto e vai ter uma imersão muito alta, mas tem que ter paciência, porque não vai ser logo de cara. Então, é diferente de você jogar um D&D de guerreiro, druida, mago, você sabe toda a sua ficha, sabe o que você vai pegar, tá planejando o personagem. Não, esse você vai ficar imerso 100%, né? Aí tem os 50%, que é explicar um pouco, mas não tudo. Então, é explicar que existem esses esprenos, que existe espreno radiante, que existe cavaleiro radiante, que os personagens podem se tornar esses cavaleiros radiantes, e que eles têm os poderes, embora eles não saibam exatamente quais e como vai funcionar. E aí a pessoa tá ciente disso, então quando começa a acontecer, ela já fala, então é isso aqui que tá acontecendo, eu tô virando um cavaleiro radiante. Embora não saiba qual ordem, embora não saiba os poderes, né, ela fica nesse meio termo, né? E tem o 100%, que aí você conta tudo, e a pessoa já pode até escolher qual ordem de cavaleiro radiante ela quer fazer, já planeja a ficha dela, então, vou pegar o Stone Warden lá com o guerreiro, que aí eu vou ficar mais otimizado aqui na minha ficha, e vai ter vinculado ao ideal que eu quero interpretar já, né? Vai ser pro combeiro do D&D ali que quer jogar com as minhas. Ou pro combeiro, ou pra aquela pessoa que já sabe o tipo de personagem que ela quer jogar, já quer planejar, porque ela não gosta dessa surpresa, ela já quer ter um pouco mais de controle, né? Então eu acho que assim, se o jogador quiser 0 controle e tiver aceito a simplesmente interpretar e ver no que dá, 0%. Se for meio a meio, 50%, você revela um pouquinho, senão você revela tudo, né? Muito bom. Gostei de saber. E falando nisso, você acha que a pessoa tem que saber já tudo sobre as lores dos países, do continente e tudo mais? Não. Eu mesmo não sabia muito da lore. Foi engraçado, porque eu li os 5 livros, comi eles, né? Li muito, li com atenção, vi resenha, vi YouTube, um monte de coisa. E mesmo assim, tinha muita coisa que eu não sabia quando eu fui pro World Guide. Não sabia quais eram os países de Azir, não tinha entendido muitas coisas do vorinismo, não tinha entendido muitos detalhes dos arautos, quem era qual era a aparência, porque no livro não para um momento que o personagem vem e explica, né? As informações, elas são muito soltas. Então, o World Guide, ele já serve como uma base excelente para se jogar o jogo, para se mestrar o jogo. Agora, é aquela coisa, né? Ler os livros vai ajudar? Vai. Você vai entender como funcionam os esprenos, você vai entender como narrar o poder que o personagem ganha quando ele fala as palavras, não vai ser simplesmente falar e ganhar um poder, ele vai explodindo as tempestades, um clarão, ele vai pulsar com energia radiante no coração dele, vai iluminar, né? Tem muitos detalhes, assim, de nuances, né? Que é a mesma coisa, assim, se alguém lê a lenda, eu acho que chama Lenda de Drizzt, que se eu não me engano, que é do Drow, pra narrar Out of the Abyss, Fora do Abismo, a imersão vai ser muito maior.
assim como é nesse caso. Agora, é necessário? Não, ele é um sistema que vem já atrelado a um mundo, e esse mundo tem um livro só falando sobre ele, como funciona tudo. Isso já serve como uma base já, na minha visão. Já. Então, você vem com minha penúltima pergunta, que é o seguinte. Está rolando nos chats do WhatsApp, neste exato momento. Está rolando no Reddit. A pergunta, para jogar Cosmere, tem que ler os livros? O do Stormlight? Yes. Não tem que ler os livros. Não. Então, assim, ó, você que tá aí do outro lado, não precisa ficar se preocupando de ler ou não os livros. Se ler, é o que você falou. Você começa a ter falas melhores, você começa a interpretar melhor, você sabe o que você pode fazer, né? Vou falar agora como um jogador, né? Pra interpretar o Zahrin, eu consigo ter muito mais informação ali do que eu posso fazer dentro do jogo com as possibilidades. Então, por exemplo, pra mim, meu personagem já é um Cavaleiro Radiante. Falei o primeiro ideal na uma sessão, 2 sessões atrás, uma sessão atrás, né? E já comecei a usar um pouco das coisas, mas sem meu personagem saber. Então eu, como jogador, estou fazendo acontecer coisas com ele, mas sem ele saber. E isso graças ao conhecimento que eu tenho dos livros e que é possível ser feito, né? Então acho que tá aí. E última pergunta, pra gente finalizar. Por que você colocou um Demônio do Abismo e quase matou meu personagem na última sessão? Não fui eu que coloquei, foi um convite, foi um evento. Quem rolou as complicações foram vocês. Exatamente, eu abri isso pra saber sobre eventos. Qual é o melhor momento de colocar eventos dentro do jogo? Aquelas cartinhas que tem 3 fases ali, que quando a gente alcança aquilo, que eu não sei se é só na complicação ou se é também na oportunidade, ele é revelado. E se a gente pode colocar uma só, ou 2, ou 2 eventos, como que é? Pode ser tanto complicação quanto oportunidade. Até onde eu sei, o ideal é pensar em um só, mas eu colocaria 2 também, possivelmente. Só que se fosse colocar 2, eu acho que eu colocaria um como oportunidades e outro como complicação, pra ficar um pouco balanceado, né? O que eu percebi, e aí você me diz como jogador, mas qual que é o bônus do evento? Se você tá jogando uma aventura, por exemplo, se eles estivessem, nesse caso ontem, que eles estavam explorando os abismos, e de repente um demônio do abismo aparece, apesar deles terem visto pistas, beleza, eles viram as pistas, eles sabiam o que poderia acontecer e acontece. É uma coisa, porque aí sou eu, mestre, inserindo e jogando um desafio na mesa extra pra complicar a vida dos jogadores. E aí vai pra relacionamento jogador versus mestre, né? Se esse evento é colocado ali e as complicações vão sendo acumuladas e elas são usadas pra colocar, aí os jogadores percebem que eles que trouxeram o Demônio do Abismo. Então foi eles que fizeram um barulho de luta num determinado momento, foi eles que espirraram depois, foi eles que falaram alto. Então eles se sentem corresponsáveis por trazer aquilo. Ou se, por exemplo, esses eventos podem ser usados também pra estar numa guerra e chega reforços do inimigo ou reforços dos aliados, né? Pode ser que através das oportunidades e das falhas a luta esteja indo bem ou mal e demorando mais ou menos do que deveria a ponto de chegar àquilo. Então gera primeiro uma coparticipação dos jogadores nesse processo e segundo uma tensão narrativa, porque eu percebi que tava todo mundo olhando para aquele evento e falando, meu Deus, ferrou, porque ele tá chegando. E aí fica aquela tensão do ferrou, a gente vai se ferrar e já era, né? Não fica só uma coisa que surge de repente, é uma tensão crescente, né? Como se fosse uma antecipação de algo que vai rolar mesmo, né? E eu acho que é aquele negócio, né? Igual no How I Met Your Mother, né? Que o cara vai, vou te dar um tapa na cara, e você nunca sabe quando vai vir um tapa na cara. E aí você fica lá e, caraca, tá tenso e o negócio do Demônio do Abismo vai chegar, falta um quadradinho. Se alguém errar no dado, ele chega e destrói tudo. E foi mais ou menos isso que aconteceu. E muito bom. Vitão, obrigado por trazer seu conhecimento já de dezenas de horas, ou quase centenas já, né? Mas dezenas de horas aí de já mestrando Cosmere RPG. Dezenas de mesas já contabilizadas aí no seu caderninho de mesas. Mas você que tá do outro lado, se essas dicas valeram a pena, curte aí já, porque, pra gente saber que você gostou. Mas eu acho que vale uma coisa a mais. Se você tem dúvidas, quer perguntar para essa ilustre pessoa sobre Cosmere RPG, como que ele tá jogando, e depois pra galera toda aqui da Nocturpe, como que a gente tá jogando e interpretando Cosmere, que está sendo a nossa hype do momento, né, Vitão? Pelo amor de Deus, né? Até a galera no fundo. Fala, galera! Viu só? A gente tem público aqui, gente. Então, nesse momento, deixa o seu comentário. Deixa aí aonde que deixa mesmo? Não deixa no comentário, cara. Comenta nos comentários, entendeu? Curte na curtida, comenta nos comentários, que a gente vai produzir mais conteúdo diretamente pra você. Certo, Vitão? Certíssimo. Então, muito obrigado e até mais. Tchau!